Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. Nós estamos meditando nas últimas coisas. Ultimamente a gente tem falado sobre isso. E hoje quero ler Apocalipse 22. Vou ler todo o capítulo. Aliás, eu não tenho mesmo a pretensão de saber todas as coisas, de discernir versículo por versículo, mas nós vamos tirar as pérolas daqui, algumas pérolas preciosas. Então vamos ler juntos Apocalipse 22, de 1 até o 21, né? Que é de 1 a 21, que é o último versículo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aí nós lemos o último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse 22. São coisas extraordinárias, maravilhosas, e ele mostra os dois lados e diz que alguns vão ficar de fora. Sim, ele fala isso, está no versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo que ama e pratica a mentira. É claro que, então os outros pecados pode cometer. Não é isso. Está dizendo que as coisas que não são de Deus não vão entrar lá. Os cães eram referência aos sodomitas. Os feiticeiros, a Bíblia fala muito disso, e no mundo inteiro tem esse assunto. A impureza é um pecado abrangente demais. É totalmente abrangente. Os assassinos, acredito que há muitas maneiras de assassinar. Não só dando um tiro na pessoa, ou enfiando uma faca na pessoa. Isso é um assunto bastante sério e que a gente deveria considerar mesmo. E os idólatras e os mentirosos são coisas que vão deixar pessoas para trás. Então a gente precisa cuidar da gente. Mas vou destacar alguma passagem aqui. O versículo 1 fala do rio da água da vida. É impressionante como a Bíblia fala de água. E dizem que o nosso corpo tem 70% de água, coisa assim, é composto de 70% de água. E que a terra 2/3 da superfície da terra é água. Mas diz que há um rio de água viva que brota, brilhante como cristal, sai do trono de Deus, brota do trono. Imagina o quanto que uma pessoa desejaria, estando no inferno, quanto que ele desejaria tomar dessa água. Todo mundo tem em abundância, e ele não tem nenhuma água ruim contaminada. E ele vê de longe e vê que realmente isso não era uma fantasia. Era muito fantástico, mas fantasia não. É tremendo, né? É tremendo. É tremendo. E no versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Então, aquilo que a gente sonha, não é que nós tenhamos direito de viver aquilo. O nosso sonho vai se tornar realidade. Ter uma vida esplêndida, glamurosa, riquíssima, sem interferência de governos corruptos, entende? Essas coisas que nós escutamos aí diariamente, sem interferência de ninguém, sem interferência dos poderes públicos manipuladores, esse tipo de coisa, ou de gente ruim que invade. Para roubar R$100, ele faz um estrago de R$5.000, de R$2.000. Não vai ter esse tipo de coisa, porque Deus prometeu. E nela vai estar o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Nós estaremos com Ele, contemplando a sua face todo o tempo. No versículo 7, o Apocalipse fala de 7 bem-aventuranças. Aqui está a 7ª, aliás, a 6ª, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então há uma bem-aventurança para quem lê isso aqui, sabe que é verdade e guarda.
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, diz o Salmo 119. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora, eu acho interessantíssimo que a partir do versículo 8, João estava vendo aquelas coisas tão espetaculares, aquelas revelações que ele também não poderia compreender plenamente, mas ele viu. E o anjo que estava apresentando para ele, o anjo que estava fazendo as revelações, ele achou que aquele anjo, ele ficou com vontade de adorar o anjo, prostrar-se diante dele, porque o anjo havia mostrado coisas tremendas. Versículo 8: prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. Aí o anjo disse: veja aí, João, calma, não faça isso não, João, eu sou conservo, seu conservo, isto é, eu sou servo como você, junto com você, nós dois somos servos. Você deve adorar a Deus. Você não adora mais ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem isso ou nem aquilo. Você adora a Deus. Adoração é a Deus. Eu poderia ir muito longe nisso aqui, porque o versículo qual foi o versículo? 8 do capítulo 21. O versículo 8 do capítulo 21 fala sobre esse negócio aqui. Fala claramente, mas eu não quero falar porque fica parecendo coisa muito, muito mesquinha, pessoal. Eu não vou falar, cada um pode verificar. Você pode ler então o versículo 8 e 9 do capítulo 22, junto com o versículo 8 do capítulo 21, para entender por que o anjo disse: adora a Deus. Isso sim, adora a Deus. Não há outro a ser adorado, só Deus. E quando eu adoro Jesus, é porque Ele é Deus. Ele viveu na terra como homem, mas Ele é Deus. Agora, olha o versículo 11. É tão interessante. Olha, acho que eu vou terminar, o tempo vai embora, né? Eu acho que eu vou terminar com o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vai andar paralelamente a injustiça com a justiça. Vai andar paralelamente a imundícia com a santificação. O mundo vai andar paralelo. Coisas do Satanás vão andar paralelos com as coisas de Deus. Alguém diz às vezes: porque tem tanto crente no Brasil, mas não muda nada no Brasil. É claro que não vai mudar. É claro que não vai mudar. Quem faz esse tipo de crítica não entendeu isso aqui. Cresceu o evangelho, o diabo vem também. Como dizem alguns estudiosos, que quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia, diz que o inferno todo foi para lá. Eu não duvido. Acredito que é uma ideia até interessante. Acho que talvez não possa ser provado pela Bíblia, apesar que Mateus, Marcos, Lucas, João, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, falam de expulsão do demônio um atrás do outro assim, ó. É muito, 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 muito. Então por isso que eu acho que pode ter sentido. Mas o bem e o mal, as coisas, o diabo vai estar andando paralelo. Ele não quer perder para Deus, mas cada dia está perdendo mais. Em nome de Jesus, o inferno vai ser esvaziado, gente vai ser salva, porque muita gente vai ver que a glória de Deus é uma realidade, e ele vai dizer: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Você é um desses? Ora comigo. Deus, em nome de Jesus,
Eu oro para que a salvação venha entrar em vidas preciosas, para que essas vidas sejam arrancadas das mãos do inimigo mentiroso, e essas vidas possam gozar na eternidade das graças, da benevolência, da bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado você que tem nos seguido com essas mensagens a respeito do fim. Leia Apocalipse 21 e 22. Leia bastante. É o lugar da nossa habitação. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos segurando estará.